com a questão das bets, eu só queria fazer uma observação antes que a gente falou um pouco da taxa de juros aqui, me veio essa pergunta. A última vez que a gente viu o Selic nas alturas assim foi lá no governo Dilma, lá 2014, né? Impeachment? Dá pra dizer que a gente tá num Brasil tão ruim quanto naquela época? Não acho que esteja tão ruim, não. Objetivamente não tá tão ruim quanto o segundo mandato do governo Dilma, porque o segundo mandato do governo Dilma, assim, foi a pior crise, só pior do que a pandemia, sem pandemia. Né? 18% da Selic projetada. Não, é um negócio bizarro, sem paralelo na história, pelo menos ainda. Agora, o que eu posso dizer é, em termos de orçamento público, a gente nunca esteve tão mal. Em termos dos indicadores econômicos, não tá tão ruim quanto o governo Dilma. Agora, é o que eu tô falando pra vocês, e as pessoas não estão dando atenção. O Brasil nunca teve shutdown. O Brasil nunca teve uma situação de ministério não ter dinheiro para pagar a conta de luz. Essa situação está contratada e o governo admitiu isso. A gente recebeu agora uma peça lá assinada, Haddad, Lula, Tebet, com a lei de diretrizes orçamentárias. E eles falando, olha, realmente, 2027, o próximo presidente assume sem nada. É zero de infraestrutura, imagina, zero dinheiro de infraestrutura. Hoje a gente já não tem um investimento. Investimento público é o quê? Nos últimos 20 anos foi 0,36%. Não é o suficiente para fazer manutenção. Então, sim, muita gente vai morrer com obra desabando e com desastre ambiental, rompimento de barragem. Isso vai acontecer muita coisa ainda de desgraça em infraestrutura no país por causa disso. É 0,35, a gente vai ter zero. Qualquer política ambiental, zero. Qualquer política de segurança pública. Não existe despesa obrigatória de segurança pública. Zero de investimento no governo federal. Zero. Então, assim, as pessoas ainda não estão entendendo a magnitude do desastre. Quem vencer as próximas... E isso é uma das razões que eu acho também que o Lula não é candidato. O Lula sabe que o próximo que assumir é essa bomba. Ele não vai querer pegar essa Ele bucha, não vai. Imagina. O próximo presidente, não é que ele vai ter que assumir e logo aprovar uma PEC para reverter esse cenário. Antes dele assumir, ele vai ter que negociar com o Congresso anterior para aprovar uma PEC para reverter esse cenário. Então, assim, esse é um estado de calamidade que nós nunca vivemos antes na história e que as pessoas estão tipo assim, beleza. Quando acontecer, aí, olha o Kim falando lá, igual um otário. Não, e muita gente ainda fala assim, mas isso então não dá uma esperança pra gente ter um impeachment do Lula? Não, cara. Olha a posição que a gente tem, velho. Não é nem por isso, a gente não tem oposição, velho. Não, quem é que vai articular o impeachment do Lula? Eu acho que isso seria muito ruim, Caveira, porque se tiver um outro impeachment num espaço tão curto de tempo, vai falar, pô, os caras lá é uma bagunça. Não, isso aí a gente já é uma bagunça. Mas pra mim, acho que não dá tempo, cara. É o que é um ano pra rolar toda a merda mas e já vai sair. Não dá tempo. Mas mesmo que tivesse mais um ano de governo, eu acho que a gente não tem organização. A gente não tem uma oposição organizada pra isso, porque... E aí, de novo, cara, os caras vão falar, puta, mas Arthur, você é chato, você parece um violão de uma nota só, mas é verdade. A oposição não tá afim de articular nada. A oposição está afim de pagar pau para o Bolsonaro. E o Bolsonaro já está queimado com grande parte das pessoas. Então, toda articulação que a gente fizesse seria absorvida por uma galera que quer transformar isso numa pauta bolsonarista. Por exemplo, a gente teve uma manifestação, eu não lembro qual que foi, que juntou três coisas. Juntou o banimento do Twitter no Brasil, juntou contra o STF alguma coisa, e acho que era 7 de setembro. Eram três coisas que falaram, cara, não tem como o Brasil ser contra isso. E foi flopado por quê? Porque aquilo era uma manifestação bolsonarista. Então, como oposição bolsonarista, a gente não articula impeachment, bicho. Não articula, você simplesmente não articula. Então, vamos lá, quem seriam os grandes articuladores de impeachment hoje? Não tem, nós não temos.